Bom dia, eu sou o professor Juliano Seger. Estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso processo penal sem gravata, sobre essa repaginada que nós tivemos aí no nosso perfil e que gerou aí uma série de perguntas. Qual é essa história de processo penal sem gravata? Como é que funciona isso? Enfim, que bom que essa ideia tá circulando, que as pessoas estão se interessando. E a ideia aqui é explicar um pouquinho desse projeto novo que vai trabalhar com o processo penal nessa pegada aí sem gravata. Então, vamos lá. Na verdade, esse projeto é uma linha de estudo que vem surgindo aí agora desde a entrada aí do pacote anticrime no Código de Processo Penal. A gente teve uma repaginada importante aí com a instituição do ANPP e aí uma ampliação do espaço de consenso. Então, o processo penal sem gravata, ele é o nome aqui que a gente dá para esse projeto de estudos voltado para o espaço de consenso em matéria penal e principalmente para o novo ANPP. Então, o porquê desse nome, aí a gente vai fazer uma busca aqui. Bom, tem esse porquê relacionado ao estudo, não é? Que é uma nova linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo e que permite perceber uma diferença aqui significativa. Eu fui formado inteiramente pela lógica do conflito, não é? Em matérias de direito penal e processual penal, sempre orientadas para aquele solene processo penal que vai resolver os casos pela via judicial, com toda aquela pompa, toda aquela ideia formal, rigorosa, que aquela liturgia toda do processo penal traz. Então, é possível perceber nesses estudos que vem sendo feito agora, vem sendo feito nos últimos meses, que a gente tem uma mudança aqui de paradigma entre o tradicional e o novo, não é? Esse modelo consensual, ele vai trazer uma diferença em vários níveis. E o porquê do nome tem a ver com o nível mais prático da coisa. Tem a ver muito com a estrutura, com as posições que nós temos aqui, essa aparência que o processo penal tem, né? Esse processo tradicional, ele tem aí no seu dia a dia dos fóruns, dos tribunais, todo um ar solene, toda uma pompa envolvida, até para preservar a credibilidade da justiça, não é? Que você tem ali um ambiente em que as pessoas estejam até trajadas de forma a demonstrar esse respeito aí com o Poder Judiciário, enfim, e com a cena toda do processo penal. Mas a ideia do processo penal sem gravata, ela surge justamente dali, sai esse insight, porque você tem todo aquele rigor, não é? Aquela armadura montada, o sujeito está indo para o tribunal, está indo pronto para a luta, não é? E a gravata, ela alinha muito bem essa forma que você tem que preservar ali no dia a dia do fórum. Então, a ideia de um processo penal sem gravata, obviamente não vai dispensar todo o resto. Na verdade, o processo penal sem gravata quer desatar esse nó. O processo penal tradicional, esse processo todo ritualístico, todo solene, e por isso tão pesado e tão ineficiente, tão moroso, né, ele traz. É bem a ideia de você dar uma alternativa de desatar esse nó, e obviamente não significa que você vai desprezar esse modelo de justiça que continua. Na verdade, o processo penal sem gravata vai falar do novo ANPP e essa espécie de caminho alternativo que nós vamos ter para resolver aqueles casos em que cabe o acordo, e portanto não são todos. Vai continuar o modelo tradicional, sim. Vamos imaginar aqui crimes violentos em geral vão continuar sendo processados e julgados da forma como vinham sendo. Então, o que se quer aqui é justamente essa ideia de buscar essa alternativa. E aqui é importante a gente destacar que o nome vem de sem gravata, porque bem sinaliza isso e fica um pouco melhor do que você falar em processo penal desenrolado, processo penal agilizado, processo penal desburocratizado, até para falar fica difícil. Então, a ideia desse processo penal eficiente, leve, sem gravata, sem nós, é o que motiva aí esse nome aí que a gente está trabalhando. Mas, então, saindo um pouco dessa aparência, vamos para a parte de conteúdo mesmo. A parte de conteúdo, tá? Ela tem muito uma pegada diferente aqui. Primeiro porque é um jeito de olhar as coisas, um jeito de pensar as coisas e um jeito de propor. Então, nós vamos trabalhar aqui com a lógica que eu costumo sempre buscar na sala de aula, que é
aquela busca de regresso analítico para entender as coisas como elas estão. Nós vamos fazer aqui um momento de pensamento para que a gente possa refletir, entender os contrapontos dessas situações todas que estão envolvidas nesse novo espaço de consenso. Vamos ter algum momento em que a postura propositiva vai ter que aparecer, afinal de contas, chegou o momento de os atores aqui assumirem o protagonismo para levar adiante esse processo penal, e a gente tem que difundir essa ideia de propostas que venham a somar nessa nova jornada. Então, vamos lá, vamos falar em retrospectiva, vamos falar nesse momento de introspecção e no momento prospectivo, aqui, o que a gente olha e vê, o que a gente está pensando e o que a gente está imaginando com esse novo projeto. Vamos lá, vamos olhar e ver primeiro. A justiça brasileira já não é segredo para ninguém, ela está passando por um momento, talvez, sem precedentes em termos de esgotamento mesmo da estrutura. Nós temos custos aí de quase 100 bilhões ao ano, temos 80 milhões de processos aí sem uma ideia de solução, temos 7 milhões e 500 mil, mais do que isso até, processos penais que estão em curso, e uma demora de cerca de 4 anos para um veredito de absolvido ou condenado. Então, olhando para esses dados e sentindo essa realidade do dia a dia, tanto na parte de estudo teórico ou na vivência do cotidiano aqui no trabalho do Ministério Público, a gente pensa sobre isso e visualiza, sente isso. As coisas estão indo, eu diria, de mal a pior nesse modelo de conflito. Então, a ótica desse modelo conflituoso, sozinha, ela não está resolvendo o problema da celeridade e da eficiência. Então, olhando para isso tudo, dá para parar um pouquinho agora e pensar, vamos lá, como que a gente poderia melhorar as coisas? Fico imaginando o gênio lá, olhando para nós e pensando, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa e querem chegar a lugares diferentes. Não precisamos ser Einstein para perceber aqui que fazendo a mesma coisa a gente chega exatamente no mesmo lugar. Então, está na hora de reagir para mudar essa situação? Acho que está mais do que na hora. Vem em boa hora esse novo acordo que agora está na legislação. Olha, ele está chegando atrasado até. Está na hora de abrir uma alternativa para resolver as coisas e desafogar essa justiça tão demorada, penosa que a gente tem aí. Está. Em outras matérias, a coisa já está bem avançada com a mediação, com todo um modelo pensado aí com arbitragem, enfim, eles estão lá tomando suas providências. E agora aqui no processo penal, chegou a hora de a gente tomar as nossas. Então, o que dá para visualizar daqui para diante? O que dá para mirar e propor a partir disso? Nós temos um novo espaço de consenso, temos uma nova possibilidade e temos a lição. Se fizerem do mesmo jeito, chegarão ao mesmo lugar. Não dá para fazer aquela ritualística da audiência para aceitação de transação penal mais, aceita o acordo, assina, tchau, mesma coisa na suspensão condicional do processo, as cláusulas prontas ali, não. A mudança de perspectiva é a seguinte, o acordo de não persecução penal deve ser construído do caso concreto. É ali que você vai trazer aquela inspiração da justiça restaurativa, como eu vou compor esse litígio que acontece a partir do crime. Como é que eu vou resolver o problema da vítima? Como é que eu vou dar uma resposta eficaz para quem sofreu os efeitos imediatos desse fato? Que condições nós vamos compor aqui para que isso tudo seja alcançado? E eu diria aqui que é uma mudança de cultura o que nos aguarda. Se nós formos ainda presos para esse campo de batalha que não existe aqui, imaginando que vamos encontrar um campo de batalha, a coisa não anda. Então a ideia é que a gente faça essa aliviada aqui nos nós e que construamos aqui um espaço de consenso. Então a mesa é redonda, a relação é horizontal, nós vamos ter ali os atores agora envolvidos numa negociação e isso exige uma mudança de cultura. Isso exige que a gente tire a gravata, que a gente desate esse nó e que caminhe num processo penal pela via do consenso. Então fica aqui essa clareada aí sobre o que nós pretendemos fazer com o processo penal sem gravata. E eu quero deixar o convite para que você continue aqui nos acompanhando, deixe seus comentários, suas postagens, enfim, compartilhe. Vamos somar nossos esforços, é isso que eu sempre digo. Quando a gente se une, a gente consegue fazer mais com menos esforço. Então,
venha para o processo penal sem gravata e vamos juntos desbravar aí o ANPP, a justiça penal negociada com essa cara nova que ela tem agora, e estaremos juntos nessa jornada.